Olá, boa tarde, quem vai chegando. Nós vimos na outra vez uma questão que era sobre se o intelecto e a razão eram a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui direitinho. É a questão... A questão sobre as potências intelectivas. Vou esperar um pouco para o pessoal poder chegar mais. Então, o que a gente viu foi se a razão era uma potência distinta do intelecto, né? E a outra foi o artigo 8 da questão 79. E a outra é o artigo 10º. A inteligência é uma potência distinta do intelecto. É esse artigo aqui que a gente vai ver hoje. Já faz um tempo que eu li e eu vou reler aqui e a gente vai vendo o que é que vai estar sendo dito aqui. Lembrando que a estrutura da Suma Teológica, dentro das questões que são divididas em artigos, elas são... a estrutura é a seguinte, né? A estrutura de um artigo. Tem o parecer no começo, né? Parece que vai ficar salvo assim a live. Boa tarde aí. Se puder, fique. Se não puder, vai ficar salva. Então dá para ver depois. Então primeiro vai dizer parece que, e ele vai falar alguma coisa. Geralmente essa coisa é a experiência que eu tenho e também, se não me engano, o professor Bernardo Veiga falou certa vez que geralmente é assim. Geralmente ele discorda desse parecer depois. De alguma forma ele vai discordar desse parecer. Ou seja, geralmente parece, mas não é. Então, depois ele vai colocar os argumentos em favor desse parecer ainda, coisa que depois ele vai responder fazendo alguma correção, refutando determinada coisa e tal. Ele vai responder depois, mas por enquanto é isso. Parecer, a gente tem a pergunta, primeiro, né, antes do parecer, a gente tem o parecer, a gente tem esses argumentos a favor do parecer, depois o se de contra, onde ele vai falar em contrário, depois tem a resposta dele e depois as respostas aos argumentos que eram em favor do parecer. Respostas que geralmente ou sempre vão
corrigir ou refutar o argumento em favor do parecer e o próprio parecer. Ou vai corrigir algo, pelo menos, ou vai mostrar o porquê algo é falso, etc. Ou pode ser dito num sentido, não pode ser dito no outro, alguma coisa assim. Então, vamos lá, né? Vamos à prática, né? Primeiro essa introdução, e quem quiser pegar uma introdução talvez um pouco mais detalhada, tem lá no outro vídeo, que é o vídeo sobre o artigo, que é o vídeo do artigo 8, que é se a razão é uma potência distinta do intelecto. Agora, no artigo 9, a pergunta é: a inteligência é uma potência distinta do intelecto? Lá no artigo anterior, a gente viu que a razão não é uma potência distinta do intelecto. Agora a gente vai ver se a inteligência é uma potência distinta do intelecto. É a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, só para lembrar, né? Então vamos lá. A inteligência é uma potência distinta do intelecto? Quanto ao 10º, assim se procede. Parece que a inteligência é uma potência distinta do intelecto. Aí agora ele vai colocar os argumentos a favor desse parecer. Primeiro, com efeito, está dito no livro do Espírito e da Alma, se queremos ir das potências inferiores às potências superiores, primeiro se nos apresenta o sentido, depois a imaginação, depois a razão, em seguida o intelecto e em seguida a inteligência. Ora, a imaginação e os sentidos são potências diferentes, logo também o intelecto e a inteligência. Segundo, além disso, Boécio diz que os sentidos, a imaginação, a razão, a inteligência veem um homem, cada um à sua maneira. Ora, o intelecto é a mesma potência com a razão. Logo, parece que a inteligência é uma potência distinta do intelecto, do mesmo modo que a razão é distinta da imaginação e dos sentidos. O terceiro, ademais, os atos são anteriores às potências, como se diz no livro 2 da Alma. Ora, a inteligência é um ato distinto dos outros atos atribuídos ao intelecto. Damasceno diz: o primeiro movimento de conhecimento chama-se inteligência, a qual, aplicada a algo, chama-se intenção. Esta se permanece e configura a alma àquilo que é conhecido, chama-se reflexão. A reflexão, por sua vez, se permanece em algo, examinando-se e julgando-se a si mesma, é a frônesis ou sabedoria. O exercício da frônesis forma o pensamento, isto é, a palavra interior ordenada, donde dizem, provém a palavra expressa pela língua. Logo, parece que a inteligência é uma potência especial. Bom, isso aqui vale lembrar, né, para quem tem certa, aspas, curiosidade teórica com a Suma Teológica e tal,
Então não é algo muito prático. Então eu sempre estou supondo que as pessoas que estão me assistindo não são filósofos ou teólogos tomistas, porque se viessem me assistir aqui, estariam interessados mais na prática do que em leitura minha da Suma Teológica e explicação da Suma Teológica. Mas também pode alguém, de repente, assistir e saber já de muitas coisas. Então, eu peço desculpas àqueles que já sabem e que estão ouvindo novamente. Mas, muitas vezes é bom, né? Então, vamos lá, né? Eu li até agora aqui as objeções, né? Como a gente chama as objeções. Os argumentos em favor do parecer. Tudo isso que eu li aqui até agora ainda não é a resposta de Santo Tomás. Então, vamos lá. Vamos então, eu estou relendo um pedacinho aqui para ver uma coisa. Então vamos lá. Agora o C de contra. Em sentido contrário, segundo Aristóteles, a inteligência é dos indivisíveis, nos quais não há falsidade. Ora, tal maneira de conhecer pertence ao intelecto. Logo, a inteligência não é uma potência diferente do intelecto. Então temos aqui agora o C de contra, onde ele citou Aristóteles e deu a conclusão aqui, né? Essa maneira essa maneira de conhecer pertence ao intelecto. Logo, a inteligência não é uma potência diferente do intelecto. Então ele já deu uma resposta aqui no C de contra, mas ele vai... Agora a gente vai para a resposta propriamente dita. Então vamos lá, né? Eu respondo dizendo pode... Ele vai continuar aqui. Eu vou ler em português, obviamente. Primeiro porque eu quero que seja acessado por todo mundo. Segundo que eu não sei ler muito bem em latim também. Então vamos lá. Respondo. O termo inteligência significa propriamente o ato mesmo do intelecto, que é conhecer. Então vamos ver aqui se a palavra conhecer aqui, nesse pedaço aqui, porque veja, a palavra conhecer lá no C de contra é a tradução da palavra cognoscere. Já a palavra conhecer aqui, nesse começo da resposta, não é a tradução para cognoscere. Essa mesma palavra que foi traduzida como conhecer, que tem aqui embaixo, é intelligere. Então, penso que a gente pode pensar o seguinte: esse conhecer aqui é inteligir. Então, o termo inteligência significa propriamente o ato mesmo do intelecto, que é conhecer, que é inteligir. Nesse caso aqui, né? O conhecer aqui é o... Aqui, o que tem aqui, ó. Qui est intelligere. Então, vamos lá. Todavia, ele continua, né, Santo Tomás. Todavia, em certas obras traduzidas do árabe, as substâncias separadas, que chamamos anjos,
são chamadas inteligências. Talvez porque estas substâncias sempre estão em ato de conhecer. Novamente, vamos olhar aqui esse conhecer aqui, o que é que está traduzindo aqui. Ó, semper actu intelligent. Não sei se a pronúncia está certa, né? Mas é isso, intelligent, que está aqui. Mas, nas obras traduzidas do grego, são chamadas intelectos ou mentes. Aí continua aqui, né? Portanto, a inteligência não se distingue do intelecto como uma potência de outra potência, mas como o ato se distingue da potência. Ou seja, inteligência, ato da potência chamada intelecto. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas eu vou seguir, depois eu volto nisso. Se eu esquecer, depois eu coloco no comentário. Que é o seguinte, né? Não somente inteligir é ato da inteligência, mas tem também outros atos. Mas vamos lá. Divisão semelhante encontra-se também nos filósofos. Às vezes, com efeito, eles chamam 4 intelectos, a saber, intelecto agente, intelecto possível, no estado de hábito e intelecto consumado. Entre esses 4, o intelecto agente e o intelecto possível são potências distintas, pois em todas as coisas a potência ativa é distinta da potência passiva. Eu vou dar uma pausa aqui quando terminar essa resposta, antes de ler as respostas às objeções, para poder explicar um pouquinho. Mas vamos lá. Os outros 3 termos se diferenciam entre si segundo os 3 estados do intelecto possível. O qual algumas vezes está somente em potência e se chama possível. Algumas vezes está em ato primeiro, o ato de saber, e então se chama intelecto em estado de hábito. E então se chama intelecto em estado de hábito. Às vezes, por fim, está em ato segundo, que é pensar, considerar, ou então, que é pensar, considerar, e então chamamos-lo intelecto em ato ou intelecto consumado. Então vamos lá, primeiro, né? Intelecto agente é uma potência ativa, intelecto possível é uma potência passiva. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o intelecto possível recebe e o intelecto agente ele age, ele vai ser uma potência que vai agir para que o intelecto possível possa receber. O processo que se dá é um processo em que a luz do intelecto agente vai fazer com que eu vou falar de uma forma meio geral aqui, a inteligibilidade de uma coisa que está em potência venha então a estar em ato para que o sujeito possa conhecer. Porque para que algo passe da potência ao ato, é preciso que algo em ato tire esse algo da potência, mova esse algo do ato
da potência que diga ao ato. Então, por isso é necessário que, se o homem entende, ele tenha intelecto agente, porque o intelecto agente vai tornar as coisas inteligíveis para o intelecto possível, por meio da espécie inteligível que será traga a esse estado em que o intelecto possível pode recebê-la pelo intelecto agente. Irá atualizar aquilo que só está aquilo que só está em potência para ser inteligido. E aí depois ele continua naquela parte que eu já li e que eu vou repetir aqui, que os outros três se diferenciam entre si segundo os três estados de intelecto possível, que é esse que recebe. Então, o qual algumas vezes está somente em potência, se chama possível, ou seja, eu não estou conhecendo em ato, eu não estou inteligindo em ato, eu não estou conhecendo em ato. Aí vai dizer aqui depois, algumas vezes está em ato primeiro, o ato de saber, e então se chama intelecto em estado de hábitos, quando você já sabe algo. Às vezes, por fim, está em estado segundo, que é pensar. Deixa eu ver aqui como é que está a tradução aqui. Aqui tem acto secundo, qui est considerare et sic dicitur intellectus in acto, sive intellectus adeptus. Aqui tem dá uma aparência e tem uma palavra a mais aqui. Então vamos lá, vou ler esse pedaço aqui do jeito que está aqui, depois eu vou voltar aqui nessa partezinha aqui em latim. Lembrando que não cobrem muito da minha pronúncia, que eu não sou lá um grande conhecedor do latim, né? Mas vamos lá. Às vezes, por fim, está em ato segundo, que é pensar. Essa parte aqui, que é pensar, esse pensar aqui, ele dá a impressão de ter sido acrescentado na tradução. Aí continua aqui, né? Considerar, e então chamamos-lo intelecto em ato, ou intelecto consumado. O que é que diz aqui nesse finalzinho, dessa mesma parte aqui que eu li, na parte em latim? Aqui diz assim, ó, quando que autem in acto secundo. Aí aqui diz, às vezes por fim está em ato segundo. Aí continua, qui est considerare. Aí aqui tem que pensar, considerar. E aqui tem só algo que me sugere que seja que é considerar, né? Qui est considerare. Aí depois tem et sic dicitur intellectus in acto. Aí a tradução aqui. E então chamamos-lo intelecto em ato. Sive intellectus adeptus. Aí coloca a tradução, ou intelecto consumado. Eu não sei se eu estou correto nessa questão aqui da tradução, mas me parece que pensar não se deveria ter aqui o pensar, mas apenas o considerar. Mas como eu não sou tradutor, isso é só uma pequena suspeita que eu coloco, vamos dizer assim,
nessa parte aqui. Sem querer desvalorizar o tradutor, etc., que eu não sei nem quem foi traduzir essa parte, não tenho aqui em mente agora. Então, reconhecendo que eu estudo Santo Tomás, mas não sou tradutor, então eu digo isso aqui, né? Que eu disse. É o que tem aqui, assim, né? Qui est considerare. Ou faltou, de repente, digitar essa parte aqui do latim, mas me parece que somente a palavra considerar ficou melhor. Mas vamos lá, então. O que importa, principalmente, hoje aqui, né? Agora aqui, que o que eu intento, principalmente responder essa pergunta que às vezes a gente tem, né? Ou seja, a inteligência é uma potência distinta do intelecto? Não. Não. A gente às vezes chama deixa eu ver aqui se eu acho aqui quando ele fala, né? Que às vezes a gente chama a potência pelo nome do ato, né? Então vamos lá. Mas vamos responder. Vou primeiro ler as respostas e depois eu volto então para isso. Mas ele coloca aqui, né? A resposta que tem aqui, mais fácil aqui para eu encontrar aqui, é que a inteligência não se distingue do intelecto como uma potência de outra potência. Ou seja, não são duas potências diferentes. Mas como o ato se distingue da potência, ou seja, inteligência sendo ato e a potência sendo intelecto. Mas a gente chama a potência também de inteligência. Porque a gente chama a potência pelo nome do ato, né? Às vezes. Então, vamos lá. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que se deve admitir esse argumento de autoridade, inteligência designa o ato do intelecto. Assim se distingue do intelecto como o ato da potência. Foi a resposta à primeira objeção. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo lá para poder ouvir a primeira objeção. Então vão lá na questão 79, as potências intelectivas, artigo 10. Então, vamos lá. Quanto ao segundo, deve-se dizer que Boécio toma inteligência no sentido de ato do intelecto que está além do ato da razão. Por isso, ele acrescenta que a razão é própria somente do gênero humano, como a inteligência é própria somente de Deus. Pois é próprio de Deus conhecer tudo sem nenhuma espécie de pesquisa. Aí continua aqui, falta só uma, que é a terceira, que ele vai dizer o seguinte. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que todos os atos que Damasceno enumera procedem de uma só e mesma potência, a potência intelectiva. Ela, primeiro, apreende de modo absoluto algo, e esse ato se chama inteligência. Depois, ordena o que ela aprendeu para conhecer ou operar alguma outra coisa, e é a intenção. Enquanto persiste na investigação daquilo que intenciona, é a reflexão. Quando examina o que refletiu em função de princípios certos, isso se chama conhecer ou saber. Aqui a palavra conhecer já está sendo a tradução de, ele coloca aqui, né? Dicitur e sire vel sapere. Falei como se fosse italiano, né? Italiano, né? Não sei se o jeito de falar seria isso. Mas a questão a gente viu já aqui a tradução conhecer para cognoscere, para intelligere e agora para isire. Lembrando que eu não sou tradutor, né? Então, mais vale fazer essa observação. Beleza. Quando examina o que refletiu em função de princípios certos, se chama conhecer ou saber.
é a frônesis, ou sabedoria, porque diz o livro primeiro da Metafísica que é próprio da sabedoria julgar. O que é julgar? Né? Julgar é dizer o que a coisa é ou o que a coisa não é. Né? Quando possui alguma coisa de certo, porque foi examinada, pensa na maneira de comunicá-la aos outros, e é a disposição da palavra interior de onde procede a linguagem. Deixa eu ver aqui como é que está isso aqui na tradução, né? Na tradução não, em latim. Aqui o pensar está cogitat, o modo, possite, desculpem, alude alis manifestare. Pensa aqui a tradução está pensa na maneira de comunicá-la aos outros. E a disposição da palavra interior, aí aqui tem não sei como é que lê isso, reac est expositio interioris sermones, a tradução coloca assim, e a disposição da palavra interior, de onde procede a linguagem, Não, perdão. E é a disposição da palavra interior, aí tradução dessa parte aqui, né? Aec est expositio interioris sermones. Aí continua, ex qua procedit exterior locutio, que é a disposição da palavra interior, de onde procede a linguagem. Locutio, locução, né? Lembra a locução. Aí continua aqui, né? Assim não é qualquer diferença dos atos que diversifica as potências, mas aquela somente que não pode ser reduzida ao mesmo princípio, como acima ficou dito. Acima aqui é algum lugar aqui da Suma Teológica anterior a isso aqui que a gente está agora. Vou voltar aqui na resposta para ver se ele fala aqui sobre a potência a ser designada pelo nome do ato. Né? Eu não estou lembrando se ele fala aqui. O termo inteligência significa propriamente o ato mesmo do intelecto que quer conhecer. Todavia, em certas obras do árabe, as substâncias separadas que chamamos anjos são chamadas inteligências, talvez porque essas substâncias são chamadas de conhecer. Mas nas habitações aqui que se chama por aqui, inteligência. Espera aí que eu estou só achando uma coisa aqui. Aqui não tem dizendo, mas se costuma chamar de inteligência. E eu acho que o próprio Santo Tomás talvez fale em outro lugar aqui, que eu não lembro onde é agora, que se costuma às vezes chamar a potência pelo nome do ato. Então é isso. Se a gente quiser ser bem assim, quiser distinguir, a gente distingue então o intelecto sendo a potência e a inteligência o ato. Porém, a inteligência não é o único ato do intelecto. O intelecto humano, por exemplo, o intelecto humano, né, só o intelecto humano, na verdade, vai fazer raciocínios. E isso só o intelecto humano que vai fazer, porque é assim que a gente procede na busca da verdade, que é uma busca da verdade por meio de verdades já conhecidas, indo em direção a verdades ainda que estão ainda ocultas à nossa inteligência. Então, nem os anjos procedem assim, nem Deus procede assim. Então, isso é uma forma, nem os animais têm raciocínio, né? Porque os animais não têm intelecto, né? Então, só o homem mesmo que procede dessa forma, porque Deus é intelecto
os anjos têm intelecto, ou podem ser chamados também de intelectos. Nós temos intelecto, mas o nosso intelecto ele é o único intelecto que conhece por meio da razão. Não porque temos uma coisa, vamos dizer assim, como se a razão fosse uma coisa superior aos anjos e a Deus. Não. Pelo contrário, né? A gente conhece de uma forma em que a gente vai em pesquisa, enquanto os anjos conhecem de uma forma mais elevada que nós, e Deus conhece de uma forma mais elevada que os anjos. Então é isso. Vai ficar gravado aí. Eu espero que seja de bom proveito. Obrigado a quem assistiu e a quem não assistiu também, quem vai assistir depois. Fiquem com Deus e até a próxima.